que nós vamos procurar ser mais sucinto nessa palavra. Nós vamos inovar um pouquinho hoje. Vamos inovar um pouquinho aí no momento da palavra. Primeiro nós vamos ler a palavra, depois nós vamos ouvir uma música que fala sobre as situações da nossa vida. Obrigada, Diácono João. Então, assim, a palavra que Deus nos deu essa noite para lermos, para meditarmos, se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Nós vamos ler essa palavra e depois nós vamos convidar, eu falei que vai ser diferente hoje, né? Nós vamos convidar depois o Diácono João para estar louvando aqui ao Senhor, porque a música que ele vai cantar tem a ver com a palavra vida. Então, Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim: os benefícios da aprovação. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra neste momento. E conforme nós estamos falando, nós temos passado por muitas provações, muitas dificuldades. Estamos há poucas semanas do término do ano de 2022. Não sabemos o que nos espera, não sabemos. Alguém aqui sabe como vai ser o ano de 2023? Ah, glória a Deus! Glória a Deus! Extraordinário, né? Bom, isso é o desejo do nosso coração. Mas se não for extraordinário, se não for do jeito que nós quisermos, com certeza precisamos, segundo a palavra vida, nós precisamos nos alegrar, mesmo que não seja extraordinário. Nós esperamos que seja. Eu concordo com o irmão. Então, nós precisamos ter certeza de uma coisa: prosseguir para o alto. Porque passarmos por provações, sofrimentos, situações que vêm para tentar nos fazer parar, tentar fazer-nos desistir, coisas que nos alertam para estarmos firmes. E esta noite Deus mais uma vez quer falar para o seu Israel aqui presente e para aqueles que desejam fazer parte desta família VIP, que situações nesta vida, situações adversas, nós vamos passar. E aí o nosso irmão aqui, Tiago, conforme nós lemos aqui, ele se refere aos seus destinatários, né, como sendo servos de Deus, ele sendo servo de Deus. E então nós entendemos que ele conhecia o Evangelho. E ele diz que a alegria é certa quando aquele que é provado conhece precisamente que a fé provocada gera paciência. E Romanos 5,3 diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, não sei se o Diácono João já chegou aí. A prova da nossa fé, ela produz perseverança, e essa perseverança é o fruto gerado nessa aprovação. E aí eu quero entender, devido a uma ilustração que eu vi muito interessante, vou compartilhar com vocês essa noite, que eu não sei se aí teria a imagem de um bambu, né? O pastor falou sobre a semente na pregação, na última pregação dele. Hoje pela manhã ele falou sobre
semente da maçã, né? Que uma maçã pode possuir 4 sementes, 5, 6, mas que uma semente produz várias maçãs, né? Falou isso essa manhã. E aí eu fiquei refletindo num livro que eu estava lendo e eu quero compartilhar com vocês esse recado de um pastor que eu gosto muito de ler os livros dele, pastor Hernandes, e eu quero trocar, na verdade, a palavra aprovações por nós que acontece na nossa vida, tal como uma graminha que nós vamos estar compartilhando com vocês. Então, nosso irmão Tiago diz que no final das provações, nós estamos mais maduros. Eu tenho certeza que aqui, essa noite, existem pessoas que já passaram por tantas provações, que estão passando ainda por provações, e na verdade estão persistindo na fé, e com isso estão amadurecendo. Logo, a provação é para quem tem fé. Essa história de que a pessoa do mundo, eu estou passando por provação, não está não tem fé? Não tem fé em Jesus Cristo? Provação é para quem tem fé. Eu estou falando com uma igreja aqui que tem fé essa noite? Glória a Deus, né? Então, situações nessa vida, nós temos passado. E aí nós vamos ouvir essa música agora. Situações. E vamos ver aqui o que o nosso irmão Tiago está nos ensinando. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. E nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar ao extremo de vida que meu inimigo se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu cantar serei além do que eu possa encontrar. E se ainda cair e cansar de ouvir, Jesus me segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, não, pois eu sei que jamais eu canto serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me segue junto a mim. Mas eu sei que jamais tratado serei além do que eu possa suportar.
Jesus me ergue, segue-se. Jesus me ergue, segue-se. Jesus me ergue, segue junto a mim. Jesus me ergue, segue-se. Jesus me ergue, segue-se. Jesus me ergue, segue junto a mim. Jesus me ergue, segue-se. Jesus me ergue, segue-se. Jesus me ergue, segue junto a mim. Glória a Deus, né, irmãos? Então é isso. Nós sabemos que nós não seremos provados além do que possamos suportar. E aí, conforme nós estamos falando aqui, no final das provações nós estamos bem mais maduros. Então a provação é para quem tem fé. Nesse versículo 2, do capítulo 1 de Tiago, nós temos um processo, eu estudando e ouvindo outros irmãos pregando, eu achei muito interessante, porque a sigla que o pastor, eu não lembro agora o nome dele, me perdoa aí, é PMI, processo que Tiago nos ensina. Ou seja, P de perseverantes, M de maduros e de íntegros. Então, aqueles que passam por provações, eles passam por esse processo PMI. Guardem aí para vocês pregarem sobre isso, hein? Perseverantes, maduros e íntegros. Nos fez lembrar até do de Jó, já foi citado aqui, que passou por várias provações e era um homem íntegro, era um homem que perseverou na fé. Então, PMI. Então, as provações, ou nós, conforme nós falamos aqui, confirmam a nossa fé, nos fazem amadurecer e nos levam a Deus. Essas provas que nós enfrentamos, essas provas, elas são compatíveis com a vida cristã. Somente quem tem fé, somente quem fez uma escolha de professar Jesus, na verdade, confessar Jesus como seu Senhor, seu Salvador e seu Mestre, eles passam por provações. Mas nós ouvimos aqui uma música que Ele não nos deixará ser provados além do que possamos suportar. Então, isso significa dizer que precisamos realmente perseverar. Então, Tiago, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ora, parece até algo assim imaginário. Como é que a gente vai estar passando por dificuldade? Como é que vai estar passando por situações adversas? Como é que está com as contas aí a pagar? Como é que está com enfermidade na família? De repente, uma situação que nós não esperávamos no nosso lar. E aqui nós ouvimos a palavra de Deus nos dizendo, irmão Tiago, nos ensinando, nos exortando a considerarmos motivo de grande alegria o fato de estarmos passando por provações. Que coisa tremenda! Por que será que estamos ensinando isso? E aí, aprendendo, né, com este livro que eu li, do pastor Hernandes, eu quero trazer para os irmãos essas lições, que eu preferi trocar o nome das provas, nós vamos dar o nome de nós. Pena que ali não tem a figura do bambu, porque depois nós vamos falar rapidamente sobre isso. Nós queremos compartilhar com vocês essa ilustração do bambu, que eu achei muito interessante. Eu não sei quantos aqui sabem que o bambu, ele é uma espécie de gramíneas. Quantos aqui sabiam disso? Eu fiquei sabendo depois que pesquisei, porque eu não sou muito boa em relação à biologia, né? A questão da botânica, não sou. Então eu fui pesquisar, fui ler e eu achei muito interessante que o bambu é uma espécie de gramínea. Então, enquanto as gramas comuns, elas se alastram pelo chão, rastejando, o bambu, ele sobe. Olha que coisa tremenda. Enquanto as outras, né,
arrastam pelo chão, o bambu ele sobe. Muito bem, vocês vão me ajudar aí. Então, os bambus eles encontram-se entre as plantas conhecidas por seu crescimento rápido. Alguns chegam, isso foi pesquisa, tá, gente? Eu não sabia, eu pesquisei. Alguns chegam a 40 metros em menos de 2 anos. Olha que coisa, o que isso tem a ver? Todo bambu só cresce para o alto. Muito bem. Todo bambu só cresce para o alto. Será que aqui essa noite tem de uma forma figurada bambus aqui presentes, gente? É por aí que Deus está querendo falar aos nossos corações. Então o bambu, ele tem uma meta: crescer sempre para o alto, para cima. Então, ao exemplo do bambu, o que Deus está querendo falar conosco essa noite? Nós temos que crescer sempre para o alto, sempre para o alto. Nós nascemos do alto, de cima de Deus, nascemos do Espírito Santo. Nós sabemos que nós não somos desse mundo. Nossa pátria está no céu. O céu é o nosso limite. O céu é o nosso lar. Sim ou não, igreja? Então, o que o Espírito de Deus está falando para quem está passando pelas provações aqui esta noite, ou já passou, ou ainda está passando, ou está pensando no ano de 2023, ou está fazendo uma retrospectiva das provações que passou nesse ano de 2022, o que o Espírito de Deus está dizendo é que você não precisa se arrastar pelo chão. Você não precisa se arrastar. Embora o bambu seja da família das gramíneas, você pode e deve crescer para o alto, tal qual o bambu. Olha só, gente, que maravilha! Salva de palmas aí, obrigada. É assim que as pessoas vão olhar para nós. Tipo, gente, só cresce mesmo em meio às provações para o alto. Uma imagem maravilhosa para nossas vidas. Então, o que a palavra nos ensina? Você não é um ramo seco, você não é um ramo estéril, você não é um ramo emprestado, você é um ramo frutífero, porque você pertence a uma videira, mas uma videira verdadeira. Posso ouvir um glória a Deus? Então, pesquisando ainda, eu compreendi que o bambu é uma planta forte. É uma planta forte o bambu. Embora a oca, ela é uma planta forte. Isso significa dizer, no mundo espiritual, que mesmo que nós estejamos nos sentindo vazios, o Espírito de Deus quer nos encher de esperança, quer nos encher de certeza que as provações vão passar, que os nós que temos na nossa vida, tal qual o bambu, ele tem alguns nós sabemos que é uma característica muito semelhante, né, ao aço. O bambu, ele tem uma característica semelhante ao aço. Então, aí eu vou perguntar para vocês, pessoal aí que sabe, aí, que entende aí sobre a planta. Tem se falado de semente, tem se falado do fruto. Então hoje eu resolvi falar do bambu. Vamos falar aí de planta. Vocês sabem por que o bambu pode crescer para cima? Quem é que sabe? Quem é que sabe? Hã? Por que o bambu pode crescer para cima, embora seja uma gramínea? Vou dizer para vocês, que eu também não sabia. Porque a sua base está solidamente plantada na terra. Está sólida, está plantada, está firme. Então ele pode crescer para o alto. Ele pode suportar os ventos furiosos. Sabe por quê? Porque ele tem raízes profundas. E aí me fez transportar, quando eu estava pesquisando e achando interessante, que as raízes do bambu, elas não apenas se aprofundam, mas também se alastram, agarrando-se ao chão. As raízes, além de
dizer assim: só aguenta esse trabalho quem tem raízes. Só aguenta esse trabalho professor raiz. Se não for, e tudo esperando a aposentadoria. Se não for, não aguenta. O que o Espírito de Deus ministrou no meu coração? Que só aguenta ser servo de Deus e perseverar em meio às provações quem tem raízes profundas. Quem tem raízes profundas. Quem, quando percebe que o vento está balançando, se alastra, se finda na terra, se torna sólido e não se deixa bater. Aí Deus ministrou na hora para mim: poxa, só aguenta o trabalho quem tem raízes, então só aguenta servir ao Senhor Jesus quem tem raízes profundas. E o mais interessante ainda, irmãos, que é tarefa difícil arrancar um bambu em virtude desse arraigamento de suas raízes. O que o Espírito de Deus está ministrando ao meu coração, aos nossos corações aqui esta noite, é que para tirar você do meio do povo de Deus, para arrancar você da fé, é muito difícil se você tiver suas raízes arraigadas ali, profundamente. Então, as raízes do bambu são fortes e profundas. O que Deus está ministrando nos nossos corações? Você pode ter passado pela prova, você pode passar pela prova. E aqui o nosso irmão Tiago diz que não é só uma prova, são várias provas. Mas nós devemos considerar isso motivo de grande alegria, para que possamos então entender aquela sigla PMI. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que mesmo em meio a essas provas, se nossas raízes estiverem profundas, nós entendemos que precisamos colocar em prática a nossa fé. As provas ou nós, que eu lembrei do bambu, fazem parte da vida cristã. Então não pensem que estão passando pela prova porque Deus esqueceu de nós. Não pense que passaram por uma série de situações diversas, situações que nós não gostaríamos de enfrentar, situações que de repente, se nós pudéssemos, nós correríamos e tivermos suas raízes profundas, tivermos suas raízes firmadas. Porque as provas, meus amados irmãos, os nós da vida fazem parte do crescimento cristão. Então é preciso perseverar. Se estamos passando pela prova na nossa caminhada cristã, é algo natural. Não devemos achar que por estarmos sendo provados, nós não temos fé. Pois quando passamos por dificuldades, por situações difíceis, aí é que aprendemos as grandes lições da vida. Eu quero acreditar que esta noite eu estou diante de pessoas que já estão perseverando, que estão amadurecendo, que estão aprendendo com as lições que a vida nos deu nesse ano de 2022, que ainda estamos passando por lições e ainda vamos passar por lições, mas que nós devemos perseverar. E aí, algo também interessante me chamou muita atenção, a irmã Diana está aqui para confirmar o que vamos falar, é que nos dias de provas, nós ficamos tensos, nós ficamos como que sem chão às vezes, nós ficamos como que Deus não está me ouvindo, eu clamo, eu peço e nada está acontecendo. Mas somente quem passa pelas provas sabe que prova dá medo. E aí essa semana passada, se eu não me engano, a Isabela, filha da nossa irmã Diana, foi fazer uma prova. E ela chegou em casa aos prantos, porque ela não respondeu 2 questões por falta de tempo. A professora tomou a prova dela antes dela terminar essas 2 questões, então ela chegou em casa em pranto, chorando muito, por causa de 2 questões que ela não tinha respondido. Aí, quando eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei pensando, quantas vezes, nesse ano de 2022, irmãos, ou em anos passados, quantas vezes nós não choramos, nós não temos medo, porque estamos passando por uma prova e achamos que não vamos concluir.
achamos que não vai ter fim. Como é que temos reagido diante das provas que temos enfrentado? Diante dos nós que acontecem em nossa vida? Eu acredito e aprendi com isso que nós ganhamos musculatura espiritual, irmão. Nós ganhamos musculatura espiritual, irmã Verônica. Nós ganhamos musculatura espiritual, igreja VIP, nas provas. É nas provas que nós ganhamos musculatura espiritual. Ficamos mais resistentes, ficamos mais rígidos, porque se nós não passássemos pela prova, nós não amadureceríamos, não estaríamos maduros. E o interessante é que a palavra de Deus fala sobre isso. Deus, Ele não nos tira das aflições, Ele não nos tira das situações adversas da vida, Ele não nos tira dos momentos de aflições, de tristezas. Ele não nos tira, mas Ele nos livra de todas elas. Ele nos livra de todas elas. Ele faz com que nós estejamos mais maduros. Eu estou diante de uma igreja mais amadurecida nesse tempo de ano aqui, quase, né? E aí eu lembrei de Abraão. Abraão, ele passou a conhecer a Deus mais intimamente depois que foi provado no Monte Moriá. Satanás, ele nos tenta para explorar o pior de nós, mas Deus, ele nos prova para firmar o melhor em nós. Essa é a questão. E a segunda lição que nós aprendemos aqui no capítulo 1 de Tiago, versículo 2, meus amados, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações. A segunda lição é que as provas, elas são variadas. Eu tenho certeza que desde que iniciou esse ano de 2022, nós passamos por provas na família, nós passamos por provas numa questão financeira, nós passamos por prova num relacionamento amoroso, nós passamos por provas diante de alguma outra dificuldade, nós passamos por provas dentro da igreja, nós passamos por vários tipos de provas. E o nosso irmão aqui fala, olha, tente por motivo de toda alegria o passagem por várias provações. Existem dias que parece que tudo está dando certo, mas de repente algo estranho acontece. A ponto de muitas vezes falarmos, estava muito bom para ser verdade. Mas estava muito bom para ser verdade. Tinha que acontecer isso? Estava tudo tão tranquilo. E aí eu volto àquela velha frase: Macau nunca fez bom marido. Vai continuar passando por prova. É essa notícia que eu tenho que dar para pessoas firmadas com suas raízes na fé. Dizer para vocês que existem dias de sol e dias de tempestade. Temos prova que superamos com rapidez e provas que nós às vezes nem concluímos, conforme a irmã Isabela ficou aos prantos por não ter concluído a prova dela. Mas o que nos conforta? O que nos conforta é saber que Deus sempre está no controle de nossa vida e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E a terceira lição, falei que eram 4 lições, estou procurando ser bem sucinta aqui. A terceira lição é que as provas, elas são temporárias. E aí, quando eu estava lendo esse livro, lendo a Bíblia, refletindo na minha caminhada cristã, Deus ministrou comigo, gente, através de um filme que eu vi. Quantos aqui já viram um filme, não tinha nada a ver com a vida cristã, e Deus falou com você através desse filme? Quantos aqui? Pode levantar a mão. Eu também. E aí me fez lembrar de um filme que eu vi.
eles não eram conhecidos, eles eram um casal, um homem e uma mulher, sentados no avião, e de repente começou uma turbulência. E aí o piloto, né, falou, acho que é o piloto que fala lá, né, não tem muita experiência assim de andar de avião não. Aí ele disse assim, olha, vamos passar por uma... Pois é, quando nós estamos passando pela turbulência, pelas provas, ninguém vem avisar para a gente que vai passar não, a gente passa, sem sabermos o que vai acontecer. E aí o que me chamou a atenção nesse filme foi o seguinte, a mulher, há exceções, tá, irmãos, que é mais medrosa, olhou para o rapaz do lado, que ela nunca tinha visto na vida dela, e falou o seguinte, eu não posso morrer assim, eu tenho que te contar um monte de coisa que eu fiz na minha vida, eu não vou morrer desse jeito, eu tenho que falar, eu tenho que desabafar. Olha, fulano de tal, ele queria ficar comigo, mas eu disse para ele que não, mas aí aconteceu. Aí ela começou a desesperar, e ela começou a contar os podres dela todinho para aquele cara, porque ela tinha certeza que ela ia morrer naquela turbulência do avião. Aí Deus ministrou no meu coração, na minha mente, olha, quantos estão guardando para si coisas que precisam colocar no altar do Senhor, no meio dessas provas, no meio desses nós, antes que seja tarde demais. Mas aí eu vou contar um segredo para vocês. Não vou dizer o nome do filme não, porque eu também nem lembro direito o nome do filme. O avião não caiu. E ela encontrou esse rapaz depois. Esse rapaz que ia ser o chefe dela. E ele sabia todos os podres daquela mulher, gente. Sabia tudo que ela fez. Gente, coisas assim terríveis. Quando ela chegou na empresa, que foram apresentar o CEO, né, que fala, né, da empresa, precisa de ver como ela se sentiu. Ela quis esconder o rosto assim. Olha, o que Deus está ministrando é que nós passamos por provas, por provações, nós da vida, passamos por situações adversas, mas nós estamos deixando o altar do Senhor, estamos tentando nos esconder, em vez de falar com Ele antes que Ele volte. Porque quando Ele voltar, vai ser tete a tete, vai ser cara a cara. E aí eu não sei se vai dar tempo de você falar qualquer coisa. Mas o avião não caiu não, tá, irmãos? Depois se alguém quiser ver o filme, eu falo. Mas todas quaisquer provas vão passar. Tá? Igual aquela música, tem uma música aí que canta assim, vai passar. Eu sei, então logo vai passar. Exatamente. Então, ninguém suporta uma vida toda de prova, nem uma viagem de turbulência. Conforme eu passei, nós passamos por algumas turbulências lá em Israel, no avião, lógico, e o que me chamou muita atenção, gente, eu tenho 61 anos de idade, mais de 40 anos de casado, sobrevivi, eu sobrevivi, né? E aí o que acontece? No avião, tem assim uma televisãozinha que mostra como é que está o tempo onde nós vamos chegar. E aí estava dizendo que estava chovendo. Só que onde eu estava sol. Nós estávamos acima das nuvens. Aí eu falei assim para o Carlos, nós estamos aqui, vendo essas nuvens maravilhosas, o sol está aqui, e estão dizendo que onde pertinho, faltava pouco para chegar, lá está chovendo. Aí o que Deus ministrou comigo, gente, é maravilhoso. Nós que pedimos a Deus discernimento, Deus ministrou comigo na hora. Foi o seguinte, olha, você pode estar passando por provações. Os outros estão passando por provações. Mas se você estiver firmado em mim, vai ser esse cenário aqui que você vai ver. Mesmo no meio das provas. É esse cenário, glória a Deus. É esse cenário que eu tenho para você. É essa visão que eu tenho para você. Deus ministrou comigo na hora. Então, o choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem pela manhã. Depois da tempestade vem a... Exatamente isso. Então, o que o nosso irmão Tiago está dizendo é que nós devemos ter motivo de toda alegria por passar por várias provações. E a última lição, o último nó da nossa vida, ele diz o seguinte, que essas provações, esses nós que surgem de repente, existe para nos ensinar que o deserto é uma escola de quebrantamento. Nós aprendemos as maiores lições da vida no vale das provas e não nas festas. Às vezes nós vamos para uma festa, nós procuramos a melhor roupa, nós queremos de repente comprar um sapato novo, nós queremos usar a melhor maquiagem, a melhor bolsa. Dependendo da festa, então, fazemos até uma dívida no cartão de crédito. Sim ou não, igreja? Dependendo da pessoa também, da misericórdia. Então, ele diz o seguinte, que o deserto é uma escola de quebrantamento, que isso tudo que nós passamos nesse ano, e o que estamos passando, e o que ainda vamos passar, é uma maneira de nós nos quebrantarmos diante de Deus. Nós aprendemos as maiores lições da vida no vale das provas, e não nas festas. Na festa, dependendo da lá a música, todo mundo alegre, o ritmo acelerado, conforme nós vemos aqui muitas pessoas aí, né, no baile, achando que é tudo mil maravilha. Mas ali, a única coisa que eles vão aprender é afundar cada vez mais, é se afastar cada vez mais de Deus. Porque aqui existem pessoas que estão tendo alegria por passar por provas, por perseverando, se mantendo maduro e íntegro na presença de Deus. Quando estamos numa festa, temos a sensação de que tudo é maravilhoso. Mas na verdade, é no momento das provas, é no momento das dificuldades, porque dói, mas o fim é proveitoso. Por isso que Tiago está aqui alertando, por isso que Tiago está falando aqui. Então elas são determinadas ou permitidas por Deus para o nosso próprio bem. Amados irmãos, Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando na vida de cada um aqui. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de você. Ele não desiste, mesmo você se enfraquecendo, mesmo você pensando que Ele não está te ouvindo. Ele está dizendo para você: persevere, tendes por alegria o passar por toda e qualquer situação. Nós somos santuários que ainda está crescendo para a habitação de Deus. Nele vocês estão sendo juntamente edificados. Está em Efésios 2:22. Então o que Deus está dizendo aqui essa noite, Ele está escrevendo a sua história. Ele está escrevendo a sua história, irmã Diana, irmã Janilson, Eliane, irmão Jurandir, irmão Edmilson, Silvana. Ele está escrevendo a sua história. Você vai ter uma história para contar em meio a essas provações, em meio aos nós da vida, em meio às lições que Ele tem nos colocado. Nós estamos passando por provações para amadurecermos, para nós entendermos o que Ele quer para a nossa vida. As provas doem, sim ou não? Sim. Mas é preciso paciência, pois antes de nos conduzir a Canaã, Ele vai nos levar ao deserto para nos provar, para nos humilhar, tirando de nós a autoconfiança e mostrando que dependemos dEle e não dos nossos próprios recursos. Quando nós entendermos isso, nós então vamos lembrar que os nós da vida, né, como falamos aqui do Goku, não existe para nos enfraquecer, mas para nos fortalecer, para nos dar musculatura espiritual. O próprio Jesus soube o que são os nós da vida. Ele foi o homem de todos. Ele suportou a pobreza, pois não tinha onde reclinar a cabeça. Suportou a perseguição dos religiosos, suportou a perseguição do povo e ainda suportou a solidão. Ele suportou o abandono e a crueldade. E você acha que por ter perdido alguém, você acha que por estar passando por uma situação difícil, você acha
ouvidos do Senhor Jesus. E na hora da agonia de Jesus, no momento de mais profundo, no momento em que ele estava no Getsemane, ele sentiu essa dor, ele sentiu a agonia. Você tem sentido agonia no meio das provações que você está enfrentando? Fique as raízes. Porque o nosso mestre, no leito vertical da morte, a cruz medonha, ele foi rejeitado pela terra e desamparado pelo céu. Suportou os horrores do próprio inferno quando se fez pecado por nós. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos, esquecido por aqueles que prometeram fidelidade a ele. Ele foi traído por aqueles a quem devotou seu amor. Ele foi negado por aqueles que juraram ir com ele até a morte. O sofrimento esteve presente em sua vida, da manjedoura até a cruz. Ele suportou afrontas, ele suportou escárnios e a própria morte, para nos oferecer o dom da vida e para nos fazer entender que se estamos no deserto, se estamos passando por provações, é para poder chegarmos a Canaã espiritual, firmes, entendendo o propósito dele para as nossas vidas. Jesus transformou os nós da sua vida, os nós do seu sofrimento, em um canal de bênçãos eternas para nós pecadores. Os nós dão fibra, firmeza e resistência nas provas para continuar firmes, enraizados e crescendo para o alto, que é o nosso limite. O céu é o nosso limite. Creia nisso, igreja. Creia nisso, porque ele sofreu por nós. Nós somos seus seguidores. Vamos entender o que estamos passando no deserto, porque o fim vai ser um fim de glória. Então, o nosso irmão Tiago está aqui dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarmos por várias provações, sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. Íntegros em nada deficientes. Deus possa ter falado aos nossos corações aí. Os nós da vida, as raízes firmadas, não nos fará desistir da fé. Fará nos firmar cada vez mais para irmos para Canaã espiritual. Os nós da vida, as missões da vida, as provações, é só para quem tem fé. Quem não tem fé não passa por provações. Pode passar por N situações, mas provações só passam quem está aqui ouvindo essa palavra e quem entendeu essa palavra. Deus possa abençoar cada um dos irmãos aqui também. Nós queremos dizer o seguinte: Deus ministrou muito bem, muito aos nossos corações esta noite. E queremos convidar você